Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal. Também nossos queridos colegas concurseiros, né pessoal? Poder localizar os vídeos com maior facilidade aí, para poder auxiliar nos seus estudos, ajuda bastante. Então, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, nós vamos agora para a nossa 7ª aula sobre as DCNs para a educação básica e o ensino fundamental de 9 anos, tá? Lembrando aí que é legal assistir todas as aulas para ter um aprendizado aí completo. Então vamos para a 7ª aula e agora nós vamos para o título Educação do Campo, Educação Escolar Indígena e Educação Escolar Quilombola, tá? Então vamos lá. Artigo 38. A educação do campo, pessoal, tratada como educação rural na legislação brasileira, ela incorpora os espaços da floresta, pecuária, minas e agricultura e se estende também aos espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos, extrativistas, conforme as diretrizes de educação básicas do campo, tá bom? Então, aqui está todos os locais aqui onde são considerados educação do campo, também conhecida como educação rural. Artigo 39. A educação escolar indígena e a educação escolar quilombola são respectivamente oferecidas em unidades educacionais inscritas em suas terras, tá? Você não pode dar uma educação indígena aqui no centro da cidade, não. Tem que ser lá nas terras deles. Terras e culturas. E para essas populações estão assegurados os direitos específicos da Constituição Federal que lhes permitem valorizar e preservar suas culturas e reafirmar o seu pertencimento étnico. Então, tanto a educação indígena, quanto a educação escolar indígena, quanto a educação escolar quilombola, pessoal, elas têm que ser realizadas em escolas inscritas nas suas terras e nas suas culturas também, tá? Bem como aí também preservando a língua materna no caso da educação indígena. Nós vamos aqui, tem um parágrafo primeiro aqui, nesse artigo 39, que a gente vai ler ele agora. Vamos lá, pessoal, parágrafo primeiro. As escolas indígenas, atendendo a normas e ordenamentos jurídicos próprios e as diretrizes curriculares nacionais específicas, elas terão ensino intercultural e bilíngue, com vistas à afirmação e manutenção da diversidade étnica e linguística. Assegurarão também a participação da comunidade no seu modelo de edificação, organização, gestão e deverão contar com materiais didáticos produzidos de acordo com o contexto cultural de cada povo. Ou seja, pessoal, a educação escolar indígena ela tem que ser ministrada em escolas inscritas no seu território, mediante a sua cultura, com direito a bilíngue, ou seja, tanto a língua portuguesa quanto a língua materna dos índios também. Tá? E eles têm aí diretrizes curriculares específicas para eles e também tem o seu próprio modelo de edificação, ou seja, nada da gente tentar introduzir a nossa cultura neles, pelo contrário, eles vão trabalhar a partir da cultura deles, certo? Parágrafo 2º. O detalhamento da educação escolar quilombola deverá ser definido pelo Conselho Nacional de Educação por meio de diretrizes curriculares nacionais específicas. Artigo 40. O atendimento escolar às populações do campo, povos indígenas e quilombolas, requer respeito às suas peculiares condições de vida e a utilização de pedagogias condizentes com as formas próprias de produzir conhecimentos observadas as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Eu fiz aí várias aulas sobre as DCNs gerais, tá? E lá, pessoal, fala bastante sobre essa questão aqui peculiar deles. Parágrafo 1º. As escolas das populações do campo, povos indígenas e quilombolas, ao contar com a participação ativa das comunidades locais nas decisões referentes ao currículo, estarão ampliando as oportunidades de reconhecimento de seus próprios modos de vida, suas culturas, tradições, memórias coletivas como fundamentais para a constituição da identidade das crianças, adolescentes e adultos. Então, assim, pessoal, quando você fala assim, da educação escolar indígena, por exemplo, ou seja, quilombola, do campo, você não vai simplesmente apagar a cultura deles, pelo contrário, você vai reforçar, vai trazer de volta muitas culturas que às vezes até para eles mesmos está esquecida. Então você vai reforçar aquilo, né? Trazer para as crianças, sistematizar, mostrar para as próprias crianças indígenas ali a cultura deles, de onde que vem e tal. Então isso é muito bacana, muito legal. E eles, claro, né, tem que estar tudo aprovando ali, mostrando que realmente nada está fugindo da real a cultura deles, tá? 2. Valorização dos saberes e do papel dessas populações na produção de conhecimento sobre o mundo, seu ambiente natural, cultural, assim como as práticas ambientalmente sustentáveis que utilizam. Tá? Então, tanto o campo quanto o indígena, quilombola, é a valorização dos saberes deles e o papel deles na sociedade também. Tá? 3º, reafirmação do pertencimento étnico, no caso das comunidades quilombolas, dos povos indígenas e do cultivo da língua materna na escola para esses últimos. Tá? Como elementos importantes para a construção da identidade. Já falei aqui, né, essa questão da língua materna indígena e também a reafirmação do pertencimento étnico, tá? Então, reafirmar aí que a população indígena, a população quilombola, né, eles têm um direito ali perante a lei
tá? De estar reafirmando ali a sua cultura, tá? O seu modo de vida também e a sua, seu contexto histórico, tá? Inciso 4. Flexibilização, se necessário, do calendário escolar, das rotinas, atividades, tendo em conta as diferenças relativas às atividades econômicas e culturais. Mantido o total de horas anuais obrigatórias no currículo. Pessoal, isso aqui fala do quê? Pessoal, esse inciso aqui, ele fala assim, você pega no campo, por exemplo, eu já falei isso em várias aulas aí, vou dar um tapinha bem rápido aqui, porque eu já falei, já trabalhei isso muito detalhado aí nas outras aulas. Educação do campo, pessoal, tem época de plantio, época de colheita, em que os pais ali, muitas vezes a comunidade inteira se reúne para fazer o plantio, porque o plantio ele tem que ser feito de uma forma uniforme, você não pode levar um mês para plantar, porque senão vai começar nascer coisas, tudo na sequência, não, tem que nascer, plantar ao mesmo tempo para colher ao mesmo tempo. E na época da colheita a mesma coisa, pessoal, se você tiver ali só um grupinho de pessoas ali, porque são quilômetros, né, de plantações, não dá conta, né, de fazer a colheita ali, vai começar a apodrecer coisa ali no pé. Então, pessoal, quando é época de plantio, de colheita ali, ou qualquer outra peculiaridade, muitas vezes reúne a comunidade inteira para fazer aquele tipo de coisa. Então, muitas vezes não tem tempo de estar levando a criança na escola, porque escola também não é do lado de casa igual aqui, tá, pessoal? Época de lugares assim, do campo, escola é 2, 3, 4, 10 quilômetros de distância. Então, nessas épocas assim, a aula é suspensa e depois, claro, ela tem que ser reposta porque tem que cumprir o horário, a carga horária e os dias letivos também, tá bom? Mas tem que ser de acordo, o calendário tem que se adequar a esse tipo de necessidade. No caso ali, por exemplo, você pega também as populações ribeirinhas, né? Também tá incluído aí na questão da educação rural. Que é o que, pessoal? As casas, eles moram tudo perto do rio, assim, né? Pela questão de pesca, que é o meio de vida deles e tal. Só que época de chuva, pessoal, o rio sobe demais, então cobre as casas, tudo. Então esse pessoal tem que ir lá fazer umas acomodações em outros lugares mais altos, até que o rio baixe para que eles possam voltar para lá e voltar ao seu modo de vida. Nesse período também não tem como ter aula, pessoal. O pessoal está tudo alojado ali, não tem como ter aula. Então é suspenso, até que passe a época de chuvas ali, que eles possam descer, retomar a sua vida normal, e ali também vai ser feito a reposição das atividades, das aulas ali para cumprir o dia letivo normal, mas esses calendários têm que ser adequados às condições reais daquelas pessoas, às peculiaridades, bem como às condições climáticas também, certo? Gente, eu falei muito disso já em outras aulas, por isso que eu dei uma abordagem um pouquinho mais rápida aqui. Calendário escolar, já falei. Agora, inciso 5º, superação das desigualdades sociais e escolares que afetam essas populações, tendo por garantia o direito à educação. Então, assim, pessoal, quando você institui lá as escolas da comunidade do campo, comunidade indígena, comunidade quilombola, uma das grandes intenções, pessoal, é superar as desigualdades sociais, ou seja, o índio, os remanescentes ali dos quilombos, né, da época da escravidão, eles também têm o direito à educação, tá? Eles não podem estar às margens da sociedade, porque eles moram em locais afastados da cidade. Ele não tem direito à educação. Não, pelo contrário, então nós temos que levar a escola até eles também, tá bom? Por isso que está assegurado aqui, essa superação das desigualdades sociais. Parágrafo 2º, pessoal. Os PPPs das escolas do campo, indígena e quilombola devem contemplar diversidade dos seus aspectos sociais, culturais e políticos, econômicos, étnicos, estéticos, do gênero, geração e etnia. Ou seja, tudo que envolve aqui o nosso PPP, pessoal, o deles tem que ser específico também para o meio deles lá, senão não faz sentido, né? Você querer que eles trabalhem de acordo com a nossa realidade aqui. Tem que trabalhar de acordo com a realidade deles lá, respeitando todos os contextos deles. Certo, pessoal? Parágrafo 3º. As escolas que atendem a essas populações deverão ser devidamente providas pelos sistemas de ensino de materiais didáticos e educacionais, que subsidiem o trabalho com a diversidade, bem como os recursos que assegurem aos alunos o acesso a outros bens culturais que lhes permitam estreitar o contato com outros modos de vida e outras formas de conhecimento. Então, assim, pessoal, todo material de trabalho, todo sistema de ensino para essas comunidades tem que estar ali também adequados à diversidade, tá? Ou seja, eles têm que conhecer um pouquinho da nossa cultura também, bem como nós conhecermos as deles, inclusive está na Constituição também, né? Essa questão da cultura indígena e da cultura afro-brasileira. Então, aqui, ó, que eles permitam estar em contato com outros modos de vida também, tá? Então, você não pode também excluir eles ali, você vai aprender só sobre você. Não, tem que aprender sobre tudo. Bem como nós também temos. Parágrafo 4º. A participação das populações locais
pode também subsidiar as redes escolares e os sistemas de ensino, quanto à produção e à oferta de materiais escolares, no que diz respeito ao transporte de equipamentos que atendam às características ambientais e socioculturais das comunidades e necessidades locais regionais. Então assim, pessoal, as populações locais, né, pessoal, pode ali, por exemplo, tem locais de população ribeirinha, por exemplo, o pessoal tem muito barco, né, então a pessoa pode ali, por exemplo, ceder um barco, emprestar ou locar, né, através de um contrato, para poder transportar as crianças também, porque o negócio lá é tudo rio, você vai, olha, eu empresto um carro, uma carroça, uma perua, como é que vai atravessar o rio de perua, gente? Pelo amor de Deus, né? Então tem que ter essas condições também. Então eles podem ofertar ali para poder, não só o transporte, mas também materiais adequados ali para poder auxiliar esses povos aqui também, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre educação especial, no artigo 41. O PPP da escola e o regimento escolar, amparados na legislação vigente, deverão contemplar a melhoria das condições de acesso e permanência dos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades das classes comuns do ensino regular, intensificando o processo de inclusão nas escolas públicas e privadas e buscando a universalização do atendimento. Então, o PPP da escola, ele tem que conter ali, pessoal, também no seu planejamento, técnicas, táticas, procedimentos ali intencionais que possam também beneficiar os alunos de inclusão, qualquer que seja a sua inclusão, tá bom? De modo a que, pessoal, a realmente reforçar essa questão da inclusão na escola, tá? Então você não pode, por exemplo, você vai lá, monta lá um projeto político-pedagógico e não engloba esse pessoal, ou seja, deixa eles às margens, né, da educação ali, porque eles têm uma necessidade especial, tal, a gente trabalha com eles do jeito que der. Não, não pode, eles têm que estar focados ali. Lembra que todos somos iguais com diferenças, tá? Não existe o aluno diferente, existe os alunos com diferenças. Quem são os alunos com diferenças? Todos. Todos nós somos diferentes. Tá? Temos nossas diferenças. Eu, por exemplo, sou adulto, minha filha é criança. Então eu gosto, por exemplo, de filmes de ação, tal. Ela já gosta de filmes voltados ali para a escola, as meninas, né? Aquelas coisas, maquiagens, né? Então, temos nossas diferenças. Mas nós dois gostamos do quê? De filmes. Filmes diferentes, de acordo cada um com o seu gênero aqui. Mas nós dois gostamos de filmes. Então nós somos iguais. Nós somos seres humanos, mas eu sou homem, ela é mulher, eu sou adulto, ela é criança, eu sou pai, ela é a filha. Então, na escola funciona da mesma forma. Alunos são todos iguais, mas com diferenças, tá bom? Então nós temos que englobar aí no PPP da escola, ele tem que englobar, bem como no regimento escolar, precisam estar englobando também as necessidades para contemplar esses alunos aí com necessidades especiais, alunos de inclusão. Parágrafo único. Os recursos de acessibilidade são aqueles que asseguram condições de acesso ao currículo dos alunos com deficiência e mobilidade reduzida, por meio de utilização de materiais didáticos, dos espaços mobiliários e equipamentos, dos sistemas de comunicação e informação, dos transportes e outros serviços. Pessoal, olha só, isso aqui parece que é meio que uma exclusão, né? A gente está excluindo a inclusão. Não, pessoal. Quando a gente fala de acessibilidade, são, no caso, rampas na escola, corredores mais largos, banheiros com portas largas, com vasos sanitários e torneiras adaptados ali para eles. Bem como materiais didáticos, tá? Então assim, não é que você vai excluir o aluno. Poxa, às vezes você pega um aluno, por exemplo, ele não mexe a mão, ele é assim, ó, ele tem um problema na mão, não mexe. Aí o que você vai fazer com esse aluno? Escreve aí na mesa. Não, você tem que trazer a mesa até ele, puxa uma prancheta com umas dobradiças, uma coisa articulada que ele possa trazer aqui e escrever. Eu, por exemplo, trabalhei com uma professora na rede municipal de educação aqui, que ela tem esse problema. E aí o que ela faz? Ela pega a agenda das crianças, ela traz aqui, ó, no dorso dela, no peito dela, e escreve. Ela consegue fazer normalmente as agendas das crianças, fazer diário, fazer tudo, mas aqui, ó, dentro das condições dela. Tá? Então você tem que ter material didático, tem que ter ferramenta ali, instrumentos ali que permita a criança também ter a mesma qualidade de ensino, tá? Você não pode falar, não tenho culpa que você não alcança a mesa. Pelo amor de Deus, hein, gente? Então, fala sobre isso aqui. Bem como espaços, mobiliários, equipamentos, né, sistemas de comunicação, tudo adequado aí para que essa criança ela possa ter o mesmo acesso às coisas que uma criança que não tem aí deficiência nenhuma, tá? Que não tem nenhuma necessidade especial. Artigo 42. O atendimento educacional especializado dos alunos da educação especial será promovido e expandido com apoio dos órgãos competentes. Ele não substitui a escolarização, mas contribui. Pessoal, não vou nem completar aqui esse artigo 42, e já vou para o parágrafo. Deixa eu dar uma lida bem rápida aqui que eu vou explicar para vocês o que é. Tá, então assim, o atendimento educacional especializado, eu vou deixar o link aí na descrição, pessoal, que eu fiz uma aula sobre o AEE.
tá? E o AE, que é o atendimento educacional especializado, ele é um atendimento que ele não vai substituir a sala de aula. Ou seja, o aluno está na inclusão, então o que vai acontecer? Ele tem uma necessidade de complementar aquilo que foi ensinado na sala, ele ainda está com uma dificuldade, ou até mesmo suplementar, tá? Então ele vai ter esse atendimento educacional especializado. Ele tem que ser feito no contraturno, ou seja, fora do horário de aula, com um professor especializado que tem que ter uma formação específica. E esse professor tem que estar articulado com o professor da sala, tá? Para que não fuja os conteúdos, tá bom? Eu não vou me esticar aqui, pessoal, porque eu dei uma aula bem grande aí sobre o AEE, senão a gente vai fugir da temática, tá? E não é a intenção. Mas vou deixar o link na descrição, é muito interessante vocês lerem, assistirem essa videoaula sobre o AEE, tá? Lá tá muito detalhado mesmo, tá bom? Agora a gente vai entrar aqui, pessoal, na educação de jovens e adultos. Educação de jovens e adultos. Artigo 43. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e adultos que não puderem efetuar os estudos na idade própria oportunidades educacionais adequadas às suas características, interesses, condições de vida, trabalho, mediante cursos e exames conforme estabelece o artigo 37. Pessoal, essa aula aqui, eu também vou pular ela e vou deixar o link na descrição, porque eu dei uma aula também sobre a EJA, muito, muito bem detalhada, e senão a gente acaba ficando repetitivo, né? Fico dando a mesma aula várias vezes, então eu vou deixar o link aí na descrição. Então vocês, faz parte dessa aulinha aqui, tá? Tanto a EE quanto a educação de jovens e adultos, tá? Então, essa aula sobre a EJA, tá uma aula bem detalhada lá, talvez eu explicando aqui meio na correria, acabo deixando de passar coisas importantes, então vou deixar o link na descrição para vocês estarem assistindo e complementando os estudos, tá? E a gente vai passar aqui, pessoal, para a implementação das diretrizes, compromisso solidário dos sistemas e redes de ensino, tá bom? Então não esqueçam de assistir a aula da formação de jovens e adultos, que eu vou colocar aí no link da descrição, senão eu vou dar a mesma aula 2 vezes aí sem necessidade, tá legal? Então vamos aqui, pessoal, para a implementação dessas diretrizes, compromisso solidário dos sistemas e redes de ensino. Vamos lá. Artigo 48. Tendo em vista a implementação dessas diretrizes, cabe aos sistemas e às redes de ensino prover, primeiro, os recursos necessários à ampliação dos tempos e espaços dedicados ao trabalho educativo nas escolas e à distribuição de materiais didáticos e escolares adequados. Tá? Então, assim, aqui, pessoal, é um resumo de tudo que fala dessas diretrizes que a gente viu aí do ensino de 9 anos, tá? Então tem que prover, pessoal, recursos necessários à ampliação dos tempos de ensino, aí no caso, né, a educação integral, os espaços dedicados ao trabalho educativo, ou seja, sair da sala de aula, explorar espaços diversos pela escola e também fora dela. E distribuição de materiais didáticos e escolares adequados, tá, pessoal? Ou seja, adequados se refere aí a cada faixa etária da criança, né? Ela ter acesso ali ao material didático que realmente tem a ver com a idade dela, que ela possa realmente ter maturidade para lidar com aquilo, bem como nas escolas quilombola, indígena, escolas do campo, tem material adequado às suas realidades também. Inciso 2. A formação continuada dos professores e demais profissionais da escola em estreita articulação com as instituições responsáveis, dispensando especiais esforços quanto à formação dos docentes, modalidades e tal. Então, assim, sempre a formação continuada, a formação inicial e continuada dos professores para que sempre possam trabalhar de uma forma a melhorar a educação, melhorar a aprendizagem dos educandos, tá? E bem também, pessoal, aqueles que trabalham também no campo, indígena, quilombola, até a sua formação específica para trabalhar com esse pessoal, tá? Inciso 3. A coordenação do processo de implementação do currículo, evitando a fragmentação de projetos educativos no interior de uma mesma realidade educacional. Então, assim, pessoal, ter uma coordenação de modo aí que fazer os professores trabalharem de forma articulada, de forma interdisciplinar, de forma transversal, tá? Fazer com que os professores trabalhem em conjunto. Para quê? Para que a gente não tenha uma educação fragmentada. Às vezes você pega, por exemplo, 8 estágios 1 dentro de uma escola, nós temos 6 tipos de aprendizagem diferente. Em 8 estágios 1 não pode, tem que trabalhar de forma articulada, todo mundo procurando trabalhar da mesma forma. Vai para o estágio 2, a criança não sentir essa mudança brusca, tá? De uma série para outra, tá? Então é necessária essa coordenação aí para estar implementando aí uma educação mais articulada aí, para que o educando realmente que saia beneficiado. 4. Acompanhamento e avaliação dos programas e ações educativas nas respectivas redes e escolas e o suprimento das necessidades detectadas.
Então, assim, pessoal, acompanhamento, né, e avaliação. Acompanhar e avaliar aí os programas, ações educativas e também, pessoal, suprir as necessidades aí da escola, né, de acordo com a sua carência, né, para ter um ensino de qualidade. Artigo 49. O Ministério da Educação, em articulação com estados, municípios e Distrito Federal, deverá encaminhar ao Conselho Nacional de Educação uma proposta de expectativas de aprendizagem dos conhecimentos escolares que devem ser atingidas pelos alunos em diferentes estágios do ensino fundamental. Pessoal, esse artigo 49 ele está meio desatualizado. Por quê? Porque hoje nós temos aí as leis, né, de diretrizes e base da educação. Perdão, pessoal, falei besteira. Apaga. Esquece essas leis, a LDB. Não tem de LDB. Desculpa, pessoal. Base Nacional Comum Curricular, homologada em 2017. Né? Então, assim, como esse documento é de 2010, não existia esse artigo 49 aqui, ele já deveria até ter sido extinto, revogado. Tá? Aqui está falando sobre encaminhar aí uma proposta, né, de expectativa de aprendizagem. Hoje nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que ela coloca o quê? Olha, o mínimo que cada etapa, cada faixa etária tem que aprender. Tá? Então ela coloca ali, ela estabelece o mínimo que eles devem aprender para que em todo o país nós tenhamos uma educação de qualidade comum. Tá? Não fala assim, o pessoal da metrópole aprende mais do que o pessoal do campo, o pessoal da região tal aprende mais do que o pessoal da outra região, aprendizados diferentes. Que quando uma família se muda, por exemplo, do Nordeste para São Paulo, ou muda daqui do Sudeste para o Sul, ou do Sul para o Nordeste ou para o Norte, a criança não consegue acompanhar, porque a educação ela se transforma completamente. Não. Então nós temos hoje a Base Nacional Comum Curricular, que ela não vai dizer o que vai ser ensinado, mas ela vai dizer o mínimo que ela necessita aí em cada etapa. Tá bom? Então esse artigo 49 aí já está sanado, que seria a Base Nacional Comum Curricular. Parágrafo único. Cabe ainda ao Ministério da Educação elaborar orientações e oferecer outros subsídios para a implementação dessas diretrizes. E o artigo 50. A presente resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a resolução, né, número 2 de 7 de abril de 98. Então, assim, pessoal, aqui artigo 50, na verdade, é só para dizer que a resolução ela entra em vigor a partir da data de publicação, que foi 10 anos atrás. E o 49, como eu já falei, né, pessoal, falava aí sobre essa expectativa de aprendizagem que hoje é sanada pela Base Nacional Comum Curricular, que eu ainda não fiz a videoaula, mas vou estar fazendo a videoaula para vocês, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, de dar aquele like positivo, tá bom? E encerramos por aqui a nossa aula sobre as DCNs para o ensino fundamental de 9 anos, tá bom? Bons estudos e não vou esquecer de colocar no link da descrição aí, tá? As aulas que vocês têm que assistir para complementar, só para eu não ter que ficar dando a mesma aula aí várias vezes, tá bom? Então bons estudos e até a próxima videoaula.